Graça e paz, né? Quero cumprimentar os meus irmãos queridos, né? Dizer primeiro que estou com muita saudade de cada um, né? Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor esteja conosco todos os dias, né? Privilégio por essa oportunidade, né, de estar compartilhando algo que vem da parte do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar algo com o Senhor que o Senhor tem colocado no meu coração, um assunto que fala sobre, né, a repreensão, né? E eu tenho vindo meditando assim nessas palavras, nesses textos. Eu tenho procurado entender melhor, né, essa questão de como repreender, como ser repreendido também, né, de receber. Eu tenho orado muito a Deus sobre um discernimento espiritual, né, e assim, eu vejo que é um assunto muito delicado, quando, né, é um assunto que às vezes a gente prefere nem falar muito, né, porque é muito difícil. Mas nós precisamos ter a maturidade, a gente precisa estar crescendo e a gente precisa caminhar, e nada melhor, né, do que uma repreensão, ela vindo do Senhor para nossas vidas, e uma correção do Senhor, né? O Senhor, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, né? E eu separei alguns textos, e o nosso texto-chave para nós estarmos começando, né, nessa noite, ela está lá em Hebreus 12:11, e vai dizer assim: e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, né? Nós precisamos aprender a repreensão, por mais desconfortável que ela seja no momento em que recebemos, devemos lembrar que depois ela produz cura e restauração em nossas vidas, né? A primeiro momento a gente, né, quando a gente é chamado a atenção por alguma coisa, e a gente às vezes fica até um pouco triste, né? Mas depois a gente percebe, principalmente as crianças, né? Nós vamos lembrar de algo lá atrás que nossos pais, a gente fazia, e nossos pais falavam assim: ó, isso vai dar ruim, né? Isso vai dar ruim. Aí a gente cresce, a gente amadurece e a gente lembra, fala: não, meu pai me corrigiu lá atrás, né? E hoje eu vejo isso como uma coisa que me edificou. Eu fui corrigido quando era novo, quando era pequeno, e é assim também que Deus faz conosco, né? Deus, ele usa a palavra dele, e Deus, ele tem vários meios para poder estar falando conosco, né? Eu também, assim, tenho um exemplo, né, de Moisés, né? Moisés, em Êxodo 18:13, né, vai falar aqui muito a respeito disso também. E é interessante, né, que Moisés, ele era um homem que Deus falava com ele cara a cara, né? Moisés ia para o monte, Moisés buscava o Senhor, e essa palavra é muito tremenda, né? Eu gosto muito dela. Eu lembro de uma pregação do nosso pastor Joels, pregou sobre essa palavra, e essa palavra também gerou no meu coração, né? E eu quero ler ela também para nós estarmos falando um pouco, né? Êxodo 18:13. E aconteceu que nos dias de Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu faz ao povo? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti. Desde a manhã
até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não os pode fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, e levantar tuas causas, Deus, e declarar-lhe o estatuto e as leis, e fazer saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procurar homem capaz, temente a Deus, homem de verdade, que odeiam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, e todo negócio pequeno ele o julgue, assim a ti mesmo, e te aliviará da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizer e Deus te mandar, poderá então subsistir assim também todo este povo, em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo o quanto eu tinha dito, né? É interessante aqui, né, que o sogro de Moisés, né, ele foi um homem muito usado por Deus nessa passagem, né? Você pensa agora, Moisés ele podia falar assim, pô, né, quantas 1000 pessoas tem aqui, cara? Todo mundo vem me consultar, né? Moisés ele poderia ter endurecido o coração, falar assim: cara, quem é você, cara, para vir querer falar comigo, né? Eu falo face a face com Deus. Se fosse da vontade de Deus, né, Deus ele ia falar comigo. Eu converso com Deus, eu tenho intimidade com Deus, né? Mas Moisés não. Moisés ele ouviu, né? Ele ouviu aquele homem, sabe, né? Eu tento imaginar como foi, né, essa conversa, né, para estar aqui para hoje, né, para nós poder estarmos aqui meditando, né, Deus usando o sogro de Moisés. A Bíblia vai falar que ele chamou a atenção de Moisés. Ele falou assim: pô, você fica aí sentado, cara, o povo tá tudo ficando em pé, cara, isso não é certo, isso não é legal, né? Nem você vai aguentar e nem eles também vão aguentar, sabe? Isso é pesado, né? E ele chama a atenção de Moisés. Ele chama Moisés e ele fala, né? Mas assim, eu creio que ele não chegou ali no meio de todo mundo, ele fez Moisés passar uma vergonha. Fala assim: não, cara, pô, o que tu tá fazendo aí? Não, ele teve a sabedoria, ele teve a maturidade, né? Ele teve assim, ele observou, né? Porque ele falou: ó, você fica de manhã até a tarde, né? Então ele observou, ele chamou Moisés e ele conversou com Moisés, e ele né? Ele teve uma sabedoria, ele tinha um conhecimento, né? Ele conhecia, ele falou: ó, se você fizer isso, se você dividir, vai diminuir. Então ele repreende primeiro Moisés, porque Moisés estava fazendo errado. Moisés estava sacrificando o povo, fazendo a pessoa ficar em pé ali. Devia ter sol, né? Não devia ter árvore para todo mundo, sombrinha, sentadinho, ar-condicionado, não. O povo ficava ali. Então ele chega, ele fala com Moisés, ele repreende, e Moisés ele deu ouvido, né? E isso fez com que a repreensão dele foi ouvida, e ele teve, né, esse entendimento, né? Moisés ele teve esse entendimento,
né? Moisés ouviu o conselho, esse conselho, né, gerou fruto, e o povo também cresceu, o povo, né, foi uma coisa muito boa, né? E a gente precisa, né, a gente precisa entender isso, né? Moisés, ele poderia não ter dado ouvido, né? Moisés, ele, um homem de Deus, ele escuta, e ele observa, e ele analisa, sabe? Às vezes a pessoa que está à frente de algum trabalho, às vezes a pessoa que trabalha muito, né? Principalmente, né, vamos supor assim, nós que somos autônomos, né? Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso serviço, e às vezes chega uma pessoa perto de nós assim, uma pessoa cheia com a experiência e tal, e ele olha e ele dá uma ideia para nós assim. Tem alguns não, tem alguns que já chega e, porque você tem que fazer isso, aí você já entra no teu ouvido, sai do outro, você nem pega, né? Às vezes o assunto é até bom, mas pelo jeito que a pessoa fala, você nem capta, fala assim, esse cara não sabe o que eu estou vivendo. Mas tem pessoas que chegam, ela tem aquele jeito já direitinho, ela te dá um conselho, né, legal, aí você já fica pensando, o que eu posso melhorar, né? Qual é a área que eu tô precisando melhorar, né? Eu creio que foi assim, né, na vida de Moisés, né? E Provérbio também 27:5 vai falar: melhor repreensão franca do que o amor encoberto, né? Leais são as feridas feitas pelos amigos, né? E quando a gente fala de correção, de repreensão, né, muitas das vezes a gente fazemos as coisas certas, mas na forma errada, né? Assim como Davi, né, quando veio buscar a arca do Senhor, ele teve toda boa intenção de trazer a arca do Senhor, mas Davi, ele errou no meio do caminho ali. Por quê? Porque ele fez a coisa certa, mas ele fez de forma errada. E a gente precisa, né, aprender a ter essa maturidade de estar fazendo a coisa certa e do jeito certo. Em Lucas, né, também o Senhor Jesus Cristo, ele também fala: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa, né? Vai ver que a repreensão, né, ela é algo que todo cristão deve fazer, sabe? Nós precisamos assim aprender essa coisa com o Senhor, e é um dever. O Senhor fala: se teu irmão pecar contra você, repreende ele, vai lá, conversa com ele, repreende onde ele está errado. Agora, se ele se arrepender, cara, perdoa, né? A chave que está aí da repreensão é essa, meu irmão, tu repreende, né? Agora, a pessoa que ela é humilde, que ela tem o Senhor no coração, a primeira coisa que ela vai fazer quando ela erra é pedir perdão, né? E é muito gostoso assim, né? Eu já passei muito por isso, eu sou calejado nisso, e eu, graças a Deus, eu tenho um coração que eu zelo por ele todo dia, porque eu não consigo colocar nenhum nome na minha agenda de pessoas que eu tenho raiva ou não quero estar junto, porque eu quero estar junto de todo mundo, né? Eu quero sempre ter mais amigos, né? Eu não sou Roberto Carlos, né, que tem mais de 1000 amigos, mas eu tenho muito mais de 1000, sou mais do que Roberto Carlos, né? E eu gosto de ter amizade, fazer amizade nova, né? Às vezes a gente se dá mal em algumas amizades, mas vale sempre experimentar algo, né? E as pessoas também poder te conhecer, né? Saber que você é uma pessoa diferente, não importa onde você esteja, né? Não tem essa separação: fulano é do mundo, eu sou crente, eu não posso misturar, né? Sabe? Não é, eu não entendo isso, né? Eu entendo que Cristo veio para todos, a salvação está aí para todos,
Jesus ele foi muito confrontado, porque Jesus ele queria estar no meio de todos, né? Porque o sangue dele ia ser derramado e o sangue dele vai para todo mundo, sabe? Não tem mais bonito, não tem mais feio, não tem nada. Para Jesus nós somos todos igual, nós somos todos filho e irmão dele, né? Então é mais uma lição para a nossa vida, né? E apóstolo Paulo, né, ele nos ensina também muitas coisas, né? E antes de entrar aqui em Paulo, eu quero também destacar outro versículo em Hebreu 3:12. Vedes, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparta de Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros os dias, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, né? Você vai ver que todo crente deve aprender a corrigir seu irmão quando este falhar, mas é interessante, né, que Jesus fala aqui, né? Exortai uns aos outros, sabe? Nós precisamos fazer isso. Isso é benéfico no nosso meio, né? Mas para isso não é qualquer jeito, né? A gente precisa respeitar algumas coisas, né? Agora, quem é que pode repreender? Não é qualquer um que pode chegar repreendendo alguém. É necessário ter uma certa maturidade e para isso algum critério bíblico, né? Para tal, entre eles, Paulo destaca dois importantes: bondade e conhecimento. Romanos 15:14, apóstolo Paulo vai dizer assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmo estáis cheio de bondade, cheio de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, né? Apóstolo Paulo, ele via ali que, né, que os romanos eles tinham o conhecimento, né? Eles tinham, né, o coração cheio de bondade. Então ele vai e dá ele dá essa coisa, ele sabe, né, que vocês precisam demonstrar uns aos outros, né, vocês têm o conhecimento, sabe? E apóstolo Paulo ele vai ensinando, né, a forma que precisa ser feito, né? Um outro texto também em 1 de Tessalonicenses, né, vai dizer assim, 5:14: rogai-vos também, irmão, que admoesteis os desordeiros, os soberbos, né? Consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejai paciente com todos, né? Nós vamos ver aqui que ele fala o quê? Né? Que nós temos que admoestar os soberbos, né? Aquelas pessoas que, sabe, que faz as coisas erradas, né? Os soberbos, aqueles que acham que pode fazer tudo, né? Que falam o que vem na cabeça, não importa quem vai ofender, quem vai destruir, sabe? Mas isso não é verdade, né? O apóstolo Paulo fala que esses sim precisa se arrepender. Só que às vezes as pessoas erram, porque elas pegam, admoestam o fraco e passa a mão, né, sustenta o ego do soberbo, né, dessa pessoa que precisa ser exortada. Na verdade, precisa ter o discernimento espiritual, sabe? Porque o soberbo ele destrói o meio, ele é uma pessoa que, né, ele pode acabar com um grupo e nessa hora ele precisa ser admoestado, sabe? Mas é interessante que, né, que ele fala que ele dá um conselho muito bem, né, que nós temos que ser pacientes com todos, né, não é só com o soberbo, né, apesar da pessoa ser soberba, mas nós precisamos olhar para essa pessoa e entender também que ela precisa ser disciplinada, que essa disciplina ela vai gerar, a princípio ela vai doer, né, ela vai ser uma disciplina de correção, mas que ela vai gerar fruto,
né? E que essa pessoa vai ser transformada, que essa pessoa vai voltar a ser saudável, e essa pessoa ela vai poder, né, até dar testemunho, né? Porque às vezes as pessoas elas não são isso porque elas querem fazer. Talvez é falta de uma correção, é falta de uma conversa, é falta de você mostrar o amor, né, que Deus tem pela vida dela, né? Engraçado assim, né, que a gente vai falando um cada, a gente vai lembrando de alguns assuntos. Eu lembro quando eu entrei na igreja, né, mas eu também acho que eu não era muito soberbo, não era dessa turma também muito... E engraçado assim que, né, uma pessoa que marcou muito a minha vida quando eu entrei para a igreja era o Rael, né? Eu gosto muito do Rael, né? Mas assim, quando eu entrei para a igreja, aí o Rael, mas eu sentia nele assim essa bondade, né? O carinho pela minha vida. Aí eu soltava uns palavrão, aí o Rael falava assim, mas onde está aqui na Bíblia aqui? Me mostra aqui na Bíblia aqui, todo com aquele jeitinho dele, né? E ele falou assim, mas isso aí não está na Bíblia não, isso aí está na minha mente. Isso aí foi coisa que eu aprendi desde criança. E são coisas difíceis da gente largar, né? A pessoa fala assim, poxa, eu não entendo que você é crente, sabe? Mas é muito difícil, tem coisa que é muito difícil. Se nós fôssemos um computador, o computador tu chega ali e fala assim, esse programa aqui não é bom, tá? Tu reseta ali e tal, bota um novo, pronto. Mas nós não, nós temos várias coisas aqui na nossa vida. E essa semana mesmo, né, eu falei uma coisa até com o nosso pastor, né? Eu viajei, fui para um lugar muito frio, não vou nem falar o nome aqui. Aí eu fui e falei uma palavra com ele, né? Aí ele falou assim, pô, agora tu pegou pesado, tu voltou lá no passado. Aí eu falei assim, mas o que eu falei demais? Aí eu olhei e tal, aí eu fui pesquisar, que eu falei assim, Deus que me jure, credo, um negócio assim. Aí eu fui pesquisar, eu falei assim, mas o que eu falei que eu... Né? Assim, até aí eu leio, mas até agora para mim não era pecado, eu não sabia, né? E às vezes é assim na nossa vida, tem coisas às vezes que a gente faz, né? E não foi assim também, não chegou me corrigindo, você fez, não, ainda falou até brincando, rindo ainda, né? Mas é uma forma assim, é uma correção que eu acho assim, uma forma amorosa, né? E tu voltou lá no passado, né? Mas aí foi bom que eu pude pesquisar, saber, né? E eu dei uma olhadinha, né? Aí eu falei assim, essa aqui, daqui para frente, na hora que eu falar de novo, ela vai doer, né? O Espírito Santo vai me incomodar, né? Mas é muito gostoso isso, né? De você, às vezes você né? As pessoas, você é repreendido para algo que você vai te acrescentar, que você vai crescer, e nós precisamos muito disso, né? Em 2 de Timóteo, o Senhor, né? Para finalizar, né? Aí uma passagem aqui também que me marcou muito, né, que eu queria também estar compartilhando com o irmão. 2 de Timóteo 3,10. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Tais coisas me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas o homem mau enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, agora é para você, meu irmão, para você que está ouvindo essa palavra, recebe essa palavra, coloca ela no teu coração. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem os tem aprendido e de quem a tua meninice sabe as tua sagrada escritura. Quem pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus?
Toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitada para ensino, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Sabe? Nós ficamos com essa palavra, sabe? Nós precisamos ser corrigidos, instruídos em justiça, né? Para que a gente seja perfeito, sabe? Né? Você que gosta, né? Tem pessoas que gostam mais de exortar. Cuidado quando você for exortar alguém, né? Sabe? Olha alguns critérios bíblicos, né? Esteja pautado na palavra, sabe? Não vai exortar ninguém por, eu vou exortar porque fulano chegou e falou isso, sabe? Eu vejo tantas pessoas que fazem as coisas erradas, né? E que poderia ganhar aquela pessoa e perde elas, sabe? Quando alguém chegar a falar alguma coisa para você, sabe? Procura ouvir primeiro teu irmão. Ouve ele, deixa ele falar, sabe? Deixa ele falar, porque às vezes você não vai precisar nem falar nada. Ele mesmo vai falar, sabe? E aí você vai e abraça, sabe? E dá uma palavra, sabe? Pega uma passagem bíblica, pega uma palavra com respaldo bíblico, dá um conselho, sabe? Ama essa pessoa, tá junto com ela, sabe? Porque se ela vencer, você venceu também. Sabe, a vitória do teu irmão é a sua vitória. É para isso que nós somos chamados. Sabe, nós somos chamados para andar junto, em unidade, com paz, com alegria. Sabe, se não for para isso, não adianta nós estar na igreja. Não adianta nós falar que serve ao Senhor. Sabe, nós somos diferentes, nós somos pessoas que temos que transmitir aquilo que Jesus veio para transmitir para o mundo: a paz, a mansidão, o amor, a bondade, o conhecimento, em primeiro lugar, sabe? Nós temos que ter o conhecimento, sabe? A gente precisa amar as pessoas e fazer com que as pessoas nos amem, sabe? A pessoa sente o prazer de estar junto conosco, sabe? A pessoa vai, poxa, tão bom. O apóstolo Paulo, quando ele estava no final da carreira dele, né, e ele fala, acho que foi para a igreja de Efésio, que ele gostava muito de estar ali com o pessoal, mas que estava chegando a hora dele, que ele ia para um lugar que ainda era melhor ainda que estar, né, junto com os irmãos, sabe? Nós precisamos estar caminhando junto, a gente precisa estar com unidade, a gente precisa ter força, a gente precisa estar exortando uns aos outros, mas com todo o amor, com toda a sabedoria, sabe? Com calma, com paciência, com a sabedoria. Não pode chegar, agora vou sair exortando qualquer um, vou dar patada, vou fazer isso. Não, porque fulano veio e falou comigo, eu já vou lá, já vou, né? Às vezes a pessoa está fraca, e aí você está exortando um que está fraco, que está precisando de ajuda, e não é o momento certo, sabe? Né? O apóstolo Paulo fala que tem que ter paciência com os dois. E nós fomos chamados para fazer parte do exército. Nós estamos na lei do amor. Coloca isso no teu coração. Todo mundo que aceitou Jesus, nós agora estamos na lei do amor, né? E essa lei, ela tem que estar no nosso coração. Nós precisamos amar em todo tempo o nosso irmão, sabe? Amor fraternal, né? Aquele amor que tudo pode, tudo suporta, né? Aquele amor junto, né? Essa é a palavra que eu queria deixar para meus irmãos. Eu espero que esteja abençoando a sua vida, né? Em nome de Jesus. E o mais breve possível nós vamos estar juntos, né? Falando da palavra, compartilhando, e que vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Que você tenha uma noite de sono abençoada, né? Que o Senhor fala ao teu coração, né? Que Ele venha trazer entendimento, maturidade e sabedoria na tua vida, em nome de Jesus. Amém.